Que maravilha, glória a Jesus. E depois que você experimenta as coisas de Deus, é ruim de estar em outro lugar mesmo, que você tinha facilidade de estar, que não seja um lugar consagrado a Deus. Mesmo que não seja um lugar pecaminoso, mas ele se torna conveniente, né? Até mesmo entre famílias biológicas, família de sangue. Às vezes você vai convidado para ir a uma festinha, um aniversário, numa casa de um parente que não é crente, e lá tem às vezes acontecem as coisas que não lhe deixa bem, você não fica mais à vontade como ficava antes, porque é algo que está fora do padrão da vida que nós vivemos. Mas só sente o incômodo, irmão, quem vive a vida tanto dentro da congregação, na reunião, como em casa, como fora de casa, vive a vida de santidade. Se viver só dentro das reuniões do culto uma vida de santidade e fora for diferente, não vai sentir incômodo nenhum, não. Vai sentir tão bem à vontade. Eu estava vendo hoje, igreja, como que muitos crentes estão se adaptando ao formato do mundo muito fácil, né? A igreja, ela não é para se adaptar ao mundo. Já estamos até proibidos como crente. Imagina a igreja do nosso Cristo, né? A Bíblia diz que nós não devemos nos acomodar, né? Nos ajustar ao mundo, né? Então, não vos conformeis com o mundo, não ganhe a forma do mundo. Já é uma palavra de proibição da parte do nosso Deus. E aqueles que se ajustar aos padrões do mundo já está fora do plano de Deus. E nós não podemos ajustar, mas nós vemos, igreja, os crentes hoje se modernizando, né? Modernizando nos relacionamentos, nos vestuários, nos hábitos, né? Então tem coisa muito estranha. E não se sente incomodado. Quando nós não nos sentimos incomodados com os padrões do mundo, é porque o desvio já aconteceu algum tempo antes. Ninguém se dizia da noite para o dia. O desvio, ele acontece bem antes de se externar para todos. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque nem Satanás está brincando e nem muito menos Jesus, né? Se Satanás não está brincando, quanto mais Jesus. Então, os dois estão trabalhando na maior seriedade. Satanás para a destruição e Jesus para a salvação, para a reparação dos danos que o pecado um dia nos trouxe. Igreja, vamos refletir um pouquinho antes de nós cearmos para a glória de Deus. Eu queria compartilhar com a igreja a leitura de um versículo bíblico em Marcos, capítulo de número 15. Evangelho que nos escreveu o apóstolo ou o discípulo Marcos, né? Glória a Deus. Marcos não foi um apóstolo, foi um discípulo, e um discípulo da época de Paulo e Barnabé, né? Ele foi alguém que se tornou um companheiro de obra missionária junto com Paulo e Barnabé. Esse Marcos é aquele mesmo discípulo, é aquele mesmo jovem que um dia fez com que Paulo e Barnabé se separassem. Não se dividiram, mas se separaram. É esse Marcos aqui, João Marcos, né? Que se tornou discípulo, claro, né? Nós chamamos de apóstolo porque tem um livro escrito em nome dele, mas ele não era apóstolo, ele não foi apóstolo, mas foi um discípulo depois tão fervoroso, né? No início, por ser muito jovem, ele não levou muito a sério a obra missionária, ou pelo menos não aguentou, né, o peso de uma obra missionária, internacional, né? Mas depois ele se recompôs, se corrigiu e se tornou um grande missionário, e até Paulo reconhecendo que necessitava dele para a obra missionária. Mas no começo Paulo não quis mais a companhia dele, por conta de que ele voltou atrás em uma missão que eles iam, e ele desistiu e volta para
Jerusalém. Glória a Deus. Mas vamos ler aqui os versículos. É o versículo número 33 e 34 de Marcos, capítulo de número 5, que diz assim. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Marcos 15, 33 e 34. Todo mundo consegue dizer 33? Hã? Quem pronuncia o R consegue, quem não pronuncia vai dizer 33. E quanto mais 3 botar, se for 333, 3.330, aí vai ficando mais difícil para quem não consegue pronunciar o R, né, irmão? Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lemar sabactani. Isto, traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Podeis sentar em o nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, eu sei que muitos seres humanos, eles não se incomodam em estar separados de Deus. A Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. E a Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e foram destituídos da presença de Deus. E o ser humano vivia normalmente. Como nós vemos hoje pessoas que não servem a Deus, estão nos seus pecados e parece que está tudo ok, parece que está tudo normal, né? Tem suas alegrias, tem sua forma de vida, parece que está tudo normal. Está separado de Deus, não está na presença de Deus e não se incomoda com a ausência da presença de Deus. Isso é o ser humano. Jesus, ele aqui faz uma declaração, uma espécie de uma queixa, como o homem que estava: Deus meu, por que me desamparastes? Mas quem é que se incomoda com um pouco da ausência de Deus? Aqueles que têm compromisso com Deus, aqueles que amam a Deus, aqueles que vivem em comunhão com Deus. Tem crente que às vezes se perturba, porque as suas orações, quando está orando, ele não consegue sentir aquele gozo que ele tem costume de sentir, e ele já se perturba. Ele já se perturba como se ali fosse Deus já lhe isolando, ou Deus não se incomodando mais com a sua presença, com a sua oração, com a sua busca, e se perturba. Tem crente que ora, não sente nada e não se perturba, simplesmente continua daquela forma. Mas igreja, Jesus ele tinha uma presença do seu Pai a eternidade, uma coisa sem começo. E durante essa vida eterna de Jesus, tem um momento em que essa presença de Deus contínua, ela se ausenta. E isso, claro que incomodou. Isso, claro que lhe trouxe essa preocupação, lhe trouxe desconforto, igreja. A ausência de Deus na vida daquele que tem sempre esta presença dele, vai trazer desconforto, vai trazer preocupação, vai trazer até angústia. Foi o caso de Jesus. Porque em alguns momentos da vida de Jesus, enquanto homem, Deus não manifestou ali a sua presença. E começa lá, quando Jesus ele vai começar seu ministério, quando ele é levado pelo Espírito. Enquanto o Espírito está com ele, a presença de Deus está. Está entendendo? Enquanto o Espírito Santo está, a presença de Deus está.
Enquanto o Espírito, logo após o batismo de Jesus, o batismo nas águas, o Espírito Santo lhe levou ao deserto e lá deixou, e lá largou Jesus. Não é que abandonou, mas por necessidade era mista que isso acontecesse. O Espírito deixou ele no deserto e saiu. E a partir dali, o Senhor começa a experimentar a ausência de Deus. Jesus começa a experimentar a ausência divina do Pai. E agora do Espírito Santo. Jesus agora está só, deserto. A mensagem que nós trouxemos na sexta-feira, não é sobre ela que eu quero falar, mas eu quero dizer que ali já começa a ausência. Deus já se ausenta da presença de Jesus. Mas isso só foi possível porque Jesus estava humano. E como humano ele ia ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado, ele ia ser a oferta. E para isso prezava ele passar por provas duríssimas. Ele ia ser provado em provas duríssimas. E eu digo para os meus que a prova mais dura que Jesus enfrentou não foi nem a tentação maligna, não foi nem o inimigo presente ali tentando, perturbando. O que mais fez Jesus sentir, o que mais abalou Jesus, o que mais perturbou Jesus foi a ausência do Pai. E aqui tem uma pergunta. E quando tem essa pergunta, é preciso uma resposta. E essa resposta, ela é entendida por nós, porque era mista que aquilo acontecesse. Essa resposta já está dada pelo profeta Isaías. No capítulo 53, foi do agrado do Pai, foi da vontade do Pai o moê-lo. Jesus, ele veio para isto. Mas enquanto o homem teve em sua natureza humana alguns segundos ou alguns minutos, não de fraqueza, mas de abalo, de uma perturbação, de uma angústia. E o ponto crucial, irmão, foi justamente no ponto crucial. Passado a tentação, Jesus ele não falha. Satanás não deixou de tentar ao longo daquele tempo, mas depois daquela tentação o Pai se faz presente. E o Pai está presente. O Espírito Santo está presente com Jesus durante todo o tempo do seu ministério. E ele conversava com o Pai constantemente, porque o Pai estava presente. No deserto não, na prova não. Passada a prova, já começa a ter a presença dos anjos, já começa a ter a presença do Espírito, já começa a ter a presença do Pai. E ali, Jesus segue o seu ministério vitorioso, sem nenhuma falta. Mas chega um momento que Jesus diz: é chegada a minha hora. E ele manda os seus discípulos organizarem, programarem e prepararem a Páscoa. E ele diz onde ele quer a Páscoa programada, e os irmãos conhecem toda a história. E 2 discípulos foram responsabilizados para ir à casa de um homem que eles não sabiam aonde, mas o Senhor disse: vocês vão seguir um homem que vai levando um cântaro com água, na casa que ele entrar é ali, e ali vocês preparem. E eles prepararam a última Páscoa, onde Jesus também vai ministrar a primeira ceia. Jesus vai pôr um fim
na aliança existente e vai dar início a uma nova aliança. Então, a partir do momento que começa uma nova aliança, aquela que tinha, ela passa a ser velha. A partir do momento que começa uma, a outra encerra seu tempo, porque não dá para servir a duas alianças, irmãos. Não dá para alguém estar seguindo a nova aliança e a velha aliança. Quem tenta ficar preso à velha aliança vai ficar fora das bênçãos da nova aliança. E quem decidir ficar preso à nova aliança vai ficar fora da maldição da velha aliança, que é maravilha. Porque a velha aliança, ela tinha punição. Ela apontava para uma solução na nova. A nova aliança, ela tem bênção, ela tem resgate, ela tem restauração, ela tem perdão, ela tem renovação. As promessas são eternas. A velha aliança, ela tem punição, ela tem sentença. A velha aliança, ela faz com que o pecado seja mais forte, porque a velha aliança revela os pecados e diz os pecados do homem, e o pecado ganha ocasião e toma posse do ser humano e faz ele ficar perdido. E a nova aliança, ela destrói os efeitos do diabo. Porque a nova aliança é justamente com a aparição de Jesus, com a presença de Jesus. E a Bíblia diz através do apóstolo João em uma das suas cartas, que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, mas se Jesus agora chega, ele está no seu ministério. Antes de começar seu ministério, ele é provado. A primeira prova é a ausência de Deus. A segunda, que vai seguindo uma sequência, é o diabo tentando. Quando está para finalizar o seu ministério, Jesus quer chegar na minha hora, ele manda preparar a ceia. Aí o que é feito? Ele vai para a ceia. Quando ele vai para a ceia, ele participa da ceia, como nós daqui a pouquinho vamos participar, com alegria, que maravilha. Até ali o papai está presente. Até ali o Espírito Santo está presente. O culto foi uma bênção, o culto foi uma maravilha. Foi uma comunhão só, irmãos. Foi uma comunhão só. Apenas o filho da perdição que estava ali, Judas Iscariotes. Mas a comunhão com os outros foi uma coisa maravilhosa. Jesus fez coisas extraordinárias, fez coisas maravilhosas. Cantar o hino, porque só canta quem está alegre, não canta quem está triste. Terminado, nós cantamos do começo ao fim. Ali Jesus ministrou a Páscoa, depois ele celebrou a ceia. A Bíblia diz que eles cantaram o hino. Qual o salmo eu não sei. Tem quem chute aí dizendo qual é o salmo. Eu não sei porque a Bíblia não diz qual é o salmo. Mas que foi um salmo de vitória, foi. E naquele momento que eles cantam o hino, eles saem. Na hora que eles saem dali, Jesus vai para o horto. E ele já sabe o que é que vai acontecer ali. Quando ele vai para o horto, a Bíblia diz que Jesus já começa a se afligir. Dá para entender, irmão? Você se afligir, eu me afligir com o quê? Com o pecado, né, irmão? Quando o pecado, nós praticamos algum pecado, vem a aflição, vem a perturbação. Mas por quê? Porque tem um Espírito dentro de nós, um Espírito Santo, que ele traz logo um incômodo, para que ele se incomode e não se sinta satisfeito nem à vontade com aquele pecado, para poder agir logo contra aquele pecado e fazer ele sair. Só que Jesus, a Bíblia diz que ele já começa a se afligir. Quando ele vai chegando no horto, quando ele está ali, ele já começa a se afligir. E qual é a aflição se ele não tem pecado? É a ausência do papai. Estava no culto, estava maravilha, o papai está ali, o Espírito Santo está ali, a coisa maravilhosa, a presença de Deus está ali. Só que quando Jesus sai dali, que entra no horto, a presença do papai sai, para que o sentido do horto possa fazer o significado da prova. Qual é o horto? O horto significa um monte aonde tinha um pomar de oliveira.
E lá é chamado lugar da prensa, porque ali os proprietários daquele terreno, os produtores das oliveiras ali, eles espremiam a oliva para gerar azeite, para gerar o óleo. E lá, naquele local, tinham ali moinhos para moer as oliveiras. E por isso que era chamado local da prensa. Havia muitas prensas ali naquele local, porque ali era um plantio grande de oliveira. E Jesus foi para lá. E na hora que ele entra naquele pomar, o papai não entra com ele, o Espírito Santo não entra com ele. Novamente Jesus vai estar só. Ah, pastor, mas tinham ali 11 discípulos, porque Judas Iscariote já tinha saído, já tinha ido buscar os líderes religiosos que ele tinha negociado Jesus. Mas aquele discípulo não se viu para assistir a Jesus. Jesus não estava tendo falta de companhia humanas. Nós é que temos que sentir a falta da companhia divina, e não o ser divino sentir companhia de presença humana. Jesus não sentia a falta da presença humana, ele está sentindo a falta da presença divina. E ele começa numa aflição, e ele tenta orar, e ali está difícil. Ele vai orar, e a angústia vai aumentando, a aflição vai aumentando, e ele pede ajuda em oração, mas os discípulos não conseguem, irmãos. Quando Jesus pede para o discípulo ajudar, os irmãos estão começando a entender que essa aflição é maior do que lá no deserto, que a ausência do Pai está mais intensa. E ele vem e pede ajuda, o discípulo: ore comigo. Jesus nunca tinha pedido ajuda, ele nunca pediu ajuda a ninguém, mas nesse dia ele pediu. E quando ele volta, os discípulos não estão ajudando. Por que eles não estão ajudando? Porque não servia a ajuda dele, e nem o papai deixou eles orarem. Papai não está ali, mas o papai não deixa os discípulos orarem. Irmão, não pode ter nenhum sinal, nem o mínimo de presença, de alívio para a prova de Jesus. Não pode. E Jesus, como homem, ele podia sentir um pouquinho de alívio em ver seus discípulos orando ali, chegar e encontrar os discípulos orando, ele ia sentir um pouquinho de alívio, pelo menos uma sensação de alívio ele ia sentir. Estão orando comigo. Mas não, quando ele chega, irmão, ele vê o discípulo dormindo. O que é que acontece? Aumenta a tensão, aumenta a aflição, aumenta a angústia. Ele nem está sentindo a presença do Pai, ele não está sentindo a presença do Espírito Santo, e nem está conseguindo ver seus discípulos orando com ele. A angústia vai aumentando, ele vai novamente mais em cima do horto, pede ajuda, acorda o discípulo, pede ajuda, sobe, ora lá mais uma hora. Quando volta, está todo mundo dormindo de novo. E que sono é esse? Os irmãos já pensaram uma vez, que sono é esse? Os discípulos sempre estavam dispostos, sempre estavam ali com Jesus. Jesus, às vezes, passavam a noite, e eles à noite com Jesus, sem dormir. E que sono é esse? Esse é o sono que o papai coloca. Naquele dia, aqueles discípulos receberam um sono divino. Jesus volta a segunda vez, está todo mundo dormindo de novo. Aí o que é que acontece? Jesus se conforta, não, aumenta a pressão, aumenta a tensão, aumenta ali, irmão, a angústia. Na terceira vez, irmãos, que Jesus pede a eles, e eles sobem, é nessa hora que o sangue de Jesus sai pelos poros. Agora a pressão está no mais alto nível. Jesus está no angústia do mais alto nível, daquela que outro ser humano suportaria, não suportaria. Jesus, quando volta, irmãos, ele está com seu corpo todo ensanguentado. Quando ele volta
de novo para ver seus discípulos. Ele está com o corpo todo ensanguentado. E os discípulos estão o quê? Dormindo. E Jesus disse: agora vocês podem dormir. Agora vocês podem dormir. Aí eu pergunto: será que os discípulos viram o sangue correndo no corpo de Jesus? Estavam dormindo? Jesus ali, irmãos, a pressão foi tão grande, a ausência do Pai, que a tentação do inimigo, aquilo não deixava de ser uma tentação, não deixava de trazer um desconforto, mas nem se compara, irmãos, ao que Jesus estava sofrendo com a ausência do Pai, com a ausência do papai. Dali, sabe para onde é que sai? Sai preso, sai ali maltratado, porque agora é o apogeu da prova, agora é o apogeu que ele tem como seu sacrifício. E dali sai para julgamentos injustos. Agora Jesus está em silêncio. Agora é o silêncio. A Bíblia diz que Jesus está em silêncio. Quando faz as perguntas a ele, ele está em silêncio. Herodes fez várias perguntas a Jesus, Jesus não deu uma resposta. Pilatos, quando perguntava: tu é reis? Ele diz: para isso eu vim a este mundo, para testificar da verdade. E o que é a verdade? Pilatos pergunta. Jesus não dá mais resposta. Depois dali ele passa pelo processo do julgamento e da sentença. Aí eu pergunto para você: o papai está presente? Não, mamãe. Não, papai. O papai não está presente. O Espírito está presente? Não. Jesus está só. Jesus está só. Por que ele está só? Não daria para estar só se ele não fosse tudo em si. Não daria para estar só se o padrão fosse aí no Velho Testamento. O Velho Testamento é um modelo. Lá no Velho Testamento o cordeiro era um, o sacerdote era outro. Está entendendo? Lá no Velho Testamento o cordeiro era um e o sacerdote era outro. E o cordeiro não ia só. O sacerdote é quem executava o cordeiro, quem preparava o cordeiro e que levava o cordeiro ao holocausto. E colocava o cordeiro lá no altar do sacrifício. Então o cordeiro não estava só. O cordeiro animal nunca estava só. Só que agora o cordeiro é Jesus. Pastor, mas o outro cordeiro nunca estava só. Só que o cordeiro animal tinha os sacerdotes, que fazia todo o processo com eles. Agora não. Agora o cordeiro também é o sacerdote. Ele não tem companhia de ninguém. Ele é o sacrifício, ele é o cordeiro e ele é o sacerdote. Então não tem presença. Ele está só, porque ele só é autossuficiente para tudo. E ele vai, e quando chega no Monte Caveira ou no Calvário, lá ele é crucificado, pendurado na cruz. E enquanto Jesus está na cruz, ele está pregando, ele está perdoando, ele está salvando, ele está passando orientação. Mas quando chega às 3h da tarde, a 9ª hora, Jesus, ele faz a pergunta ao Pai. E faz como homem. Não faz naquele momento como filho, ele faz como homem. Como homem. E como é que eu sei disso? E você, igreja, tem que saber disso. É porque Jesus está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não diz: Pai, por que tu me desamparaste? Não, ele como homem, ele está falando como homem na natureza humana.
Ele não está usurpando ser Deus em hipótese nenhuma. E como homem, algo que ele começa lá no Monte das Oliveiras, até aquele presente momento, Deus não está presente, o Espírito Santo não está presente, não tem ninguém que possa lhe assistir, lhe ajudar. O que ele está ouvindo muito é acusação e blasfêmia, ofensa da multidão por quem ele está dando a vida. Até a sua mãe, quando ele olha, ela está calada. Quando ele olha, vê o discípulo a quem ele muito amava, está em silêncio. Não tem ninguém por ele ali, irmãos. Não tem ninguém por ele. Até o pai não lhe abandonou, mas era necessário que deixasse ele só. E ele então pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, é só para você ter ideia da aflição de Jesus. Ele não estava pecando por causa disso, mas a sua natureza humana estava padecendo. A sua natureza humana estava padecendo em alto grau. A sua natureza humana não estava cometendo pecado, mas estava padecendo angústia, sofrimento terrível. Mas ele está ali para decretar a vitória. Depois desta fala, depois desta pergunta, ele então abre a boca mais uma vez e diz: está consumado, recebe o meu espírito. Por quê, irmão? Porque só vai para o túmulo o corpo. Recebe o meu espírito. Só foi para o túmulo o corpo. Aquele corpo que padeceu até aquela hora. Até aquela hora, aquele corpo que padeceu, que fez com que Jesus no seu espírito tivesse aquela angústia. Aquele corpo agora vai para o sepulcro. O Espírito é recebido. E naquele momento que o Espírito é recebido, olha as maravilhas que é feita pelas conquistas e vitórias de Jesus. Irmão, Jesus não perdeu em nada, ele não foi derrotado em nada, venceu. Cada vitória que Jesus tinha em cada situação era bênçãos que se seguiam, eram maravilhas que se sucediam. E na hora que Jesus tem a conquista final, porque quando está consumado, é porque a última ação a ser feita, que precisava ser feita, foi feita. Não tinha mais nada para se fazer depois daquilo. Quando ele diz, está consumado, ou seja, está concluída a obra da expiação, está concluída a obra para a salvação, recebe o meu espírito. Agora imagine, irmãos, olhando para Efésios, Paulo recebendo a revelação daquele momento, Paulo recebendo a revelação do que aconteceu naquele dia, quando o Espírito do Filho, agora sim é recolhido, a presença de Deus volta a se manifestar, volta a estar com Ele, volta, e agora a presença de Deus ela vem entregando as conquistas que Ele, Jesus, obteve na cruz. Ele agora recebe as conquistas que estavam prometidas pelo Pai, se Ele conseguisse vencer todas as provas, e Ele venceu. A conquista é: recebe todo o poder no céu e na terra. Recebe, filho, todo o poder nos céus e na terra. Jesus recebe todo o poder nos céus e na terra. Sabe o que é que ele faz agora, quando ele recebe todo o poder dos céus e da terra? Paulo descreve em Efésios que ele vai até ao cativeiro, pega o cativeiro e transporta cativo para a glória todos que morreram crentes no passado e que estavam com seus espíritos retidos em prisão ainda, no lugar chamado seio de Abraão, para onde iam todos os crentes que morriam, até aquele dia da
que Jesus entregou seu Espírito, naquele dia, Jesus, ele recebe todo o poder nos céus e na terra, e ele então transporta todos os espíritos dos mortos que estavam retidos, que estavam aprisionados, não podiam sair de lá enquanto não tivesse a conquista final na cruz do Calvário. Agora Jesus transporta para o alto. A Bíblia diz que ele levou o cativo o cativeiro, ele levou todos os espíritos que estavam retidos. Não é que estivesse no sofrimento, mas não estava gozando ainda a liberdade da eternidade, ainda não estava gozando o que estava reservado para a eternidade. E esses espíritos são transportados, e Jesus então leva aos céus, e hoje é chamado paraíso. Depois que ele procede com tudo isso, o seu espírito é obrigado a voltar. Por quê? Porque tem que voltar para o corpo voltar a viver. Jesus, depois de todo esse processo, ele volta e novamente se incorpora, vai para o corpo que está lá no túmulo. E quando ele vai para o corpo que está no túmulo, acontece a outra grande obra. A Bíblia diz que quando ele se incorpora lá no corpo que está no sepulcro, ele ressuscita. E quando ele ressuscita, o que é feito? Todos os espíritos que ele transportou para cima dos que estavam mortos voltam, se incorporam nos corpos dos seus corpos que estavam mortos, ressuscitam e sobem para a glória. Porque a Bíblia diz que depois da ressurreição de Jesus, todos os corpos de santo que dormiam no pó ressuscitaram. Esses corpos subiram porque os espíritos vieram para os corpos. É assim, irmão, que acontece. Os espíritos voltam para os corpos que estão mortos. Os corpos ressuscitam, por quê? Porque o espírito entra. E quando o espírito entra, os corpos voltam a viver e são transformados. Quem? O espírito, não, os corpos. Para que aquele Espírito Santo, que é santificado para a eternidade, tenha o corpo da habitação santificado da eternidade. E esses corpos subiram, e Mateus diz que foram vistos muitos corpos de santos que dormiam no pó, ressuscitaram. E depois de ressuscitarem, eles tiveram uma oportunidade de entrar na cidade de Santos, ser vistos por muitos, para depois subirem. Sobem. Agora Jesus fica. Jesus fica para quê? Para se manifestar aos seus discípulos, mostrar que está ressurreto e provar que é Ele mesmo. E depois das últimas instruções da fundamentação da igreja. Porque enquanto não acontecesse o processo da morte de Jesus, a aliança velha ainda estava valendo. Depois que todo o processo acontece, é que a nova aliança começa. A nova aliança, ela começa com um outro povo em atividade nesse planeta. O Senhor, na ressurreição dele, Jesus agora tem um povo a fazer uma obra. Não é mais o povo judeu, agora é o povo formado de todos os povos, tribos e línguas, a sua igreja. É o que Paulo diz em Romanos: a verdadeira oliveira é Cristo, mas o galho original da oliveira, que era Israel, ele cortou e ele enxertou uma galha de um jambuzeiro, de uma oliveira falsa, que não era original. Ele enxerta. Quem é esse ramo? Agora somos nós, igreja. Israel está cortado da missão, não está cortado do plano de Deus, está cortado da missão. A missão com a igreja, irmão. Israel não faz nenhuma missão dentro do plano da salvação. Agora Israel está vivendo como uma nação. É uma nação amada por Deus, debaixo de muitas promessas, sim, mas não está no plano da salvação, da ação da salvação. É a igreja que está nessa obra. Por isso Jesus disse: a minha igreja, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Israel não teria poder de fazer a obra de Deus agora. Israel não está só se defendendo para não ser acabado. Israel só está se defendendo para não ser eliminado, porque Deus está conservando aquele povo, porque aquele povo não vai ser eliminado. Depois que a igreja for levada aos céus, depois que a igreja for tirada deste mundo, que é a galha enxertada, o Senhor então vai enxertar a outra galha é Israel. A Israel vai começar uma obra. Israel vai ter uma obra.
A Israel vai ter que fazer a obra, e agora vai conseguir fazer, porque agora vai estar cheios do Espírito Santo. Agora todo israelita vai estar cheio do Espírito Santo. Não é mais aquela obra feita apenas com um profeta que tem o Espírito Santo, o resto não tem. Um sacerdote que tem o Espírito Santo, o resto tem. Agora todos os israelitas, os remanescentes, estarão cheios do Espírito Santo. E todos farão grandes obras. A obra que eles têm que fazer para herdarem a terra da promessa. E por 1000 anos eles usufruirão dessa terra da promessa, até que toda a terra, toda a obra da restauração completa de todo o universo aconteça, para que seja uma terra nova, e essa terra nova possa habitar os eleitos de Deus, inclusive com um governo central, justamente naquela área da Palestina, porque ali é o centro do planeta, é ali onde vai estar o reino de Jesus. Jesus se entronizará ali, reinará, justamente onde Israel tem direito de posse àquela terra, e ele reinará com todas as nações que ainda estão até o final do milênio. Depois que restaurar tudo, a nova terra, aí a nova Jerusalém, reino eterno de Cristo incessável, reinando sobre todos, mas a partir de um local central. Então, igreja, esse momento tão esperado, tão aguardado por nós, não vacile, porque naquela ressurreição só ressuscitou os corpos de santos que dormiam no pó. Não é diferente na ressurreição agora do arrebatamento da igreja. Só vai ressuscitar para aí os santos que dormem no pó. É a mesma coisa. E o que é santo que dorme no pó? Primeiro, que se santificou para Jesus, quem se consagrou para Ele e que se santificou para ser santo como Ele, enquanto estava na vida. Então, passando disso, irmãos, não subirá. Nós vamos celebrar a ceia, nós vamos cear agora, igreja, sabendo disso, que na última ceia, Jesus, ele ainda estava com a presença de Deus. Terminando a ceia, a presença de Deus saiu dele, dali, Espírito Santo, e ele enfrentou sozinho até a hora em que ele disse: Pai, recebe meu espírito. Ele morre. É dali que começa a presença de Deus eternamente, novamente. Igreja, só que aqui nós estamos celebrando uma ceia, e a presença de Deus está aqui. É para você sentir, pelo amor de Deus, sinta a presença de Deus. Como é que nós estamos num culto desanimado, entristecido? Culto é celebração, igreja. Culto é celebração. Culto não é outra coisa, celebração. E celebração é local de alegria, de externar alegria, de manifestar alegria. Nós não podemos estar sem sentir alegria. Será que a alegria não aformoseia o rosto? Será que a alegria não aformoseia o rosto? Será que a alegria não faz os lábios se esticarem para um lado e para o outro? Será que a alegria não faz os olhos brilharem? Será que a alegria não afugenta o sono? Será que a alegria não afugenta o cansaço? Será que a alegria não afugenta o desânimo? Será que a alegria do Senhor não é a nossa força? Será que Neemias mentiu? Não, nós sabemos que ele não mentiu, porque quando a alegria do Senhor está em nós, ela supera todas as coisas que são inferiores. Cansaço, fadiga, desânimo, problemas, questões, não impedem de sentirmos alegria na casa de Deus. Então sinta a alegria, aproveite, não deixe passar o momento de hoje para sentir alegria, porque senão você pode sair daqui sem ter sentido alegria no local onde é para sentir alegria, onde aprende Deus, você pode sair dali sem alegria. E sem alegria lá fora, irmãos, o inimigo pega fácil. Pode entrar com o pão. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja. 1 Coríntios capítulo 11, versículo número 23. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus, louvado seja Deus. É um hino do Nelson Ned, ele cantava: Jesus
é maravilhoso, Ele fez maravilhas no meu viver. Esse hino, quando eu escuto, eu lembro da irmã Helenias, a mãe da irmã Helenias, né? Ela cantava todo esse hino no começo, né? A alegria do milagre que Deus fez na vida dela. Quando nós dávamos a oportunidade dela, era esse que ela cantava. Glória. A gratidão pela cura divina que Deus trouxe àquela serva do Senhor de um câncer, né? E está aí viva até hoje, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios 11:23 diz: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, parti disso: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Eita Jesus. Olha, eu coloco uma aqui e bote o outro desse outro lado aqui. Olha, igreja, nós vamos fazer um negócio antes. Nós vamos ter um momento aqui de aquebrantamento, um momento de adoração, mas de comunhão entre os outros, que aqui vai ser o símbolo da comunhão com Deus. Mas nós precisamos ter a ação da comunhão conosco, tá bom? E nós vamos cantar aqui o hino bênção sobre bênção. Quando eu digo nós, é porque é nós, a igreja. Sou eu só, a igreja. Vamos cantar esse hino. E os irmãos que se tirem de ir até onde está seu irmão, ir lá declarar o seu amor espiritual por ele. Você abrir a sua boca e proferir uma bênção na vida dele. Seja um profeta de Deus nessa hora. Pelo menos nesse momento, seja um profeta de bênção, de paz, de alegria. Deseje ao seu irmão, né, uma excelente ceia. Deseje a felicidade da família dele. Deseje o resgate da família dele. Vá até o irmão ou a irmã que você queira. Então você declare alguma coisa espiritual, de bênção, de promessa para seu irmão, para sua irmã. Amém? As irmãs que quiserem se abraçar, podem se abraçar. Os varões que quiserem se abraçar, façam. Fiquem bem à vontade. Contanto que seja um momento bem espiritual, onde o Senhor que está aqui, Ele possa alegrar o coração dele. Bênção sobre bênção, vendo cada dia no Senhor. Bênção sobre bênção, vendo cada dia no Senhor. Você é uma bênção para mim. Não sei o que seria de mim sem ter você. Aperte a minha mão, sinta o meu coração bater. Irmão, quero ser uma bênção para você. Bênção sobre bênção, vendo cada dia, Senhor. Bênção sobre bênção, cada dia do Senhor. Irmão, você é uma bênção para mim. Não sei o que
você. Aperte a minha mão, sinta o meu coração bater. Não quero ser pra você. Mais uma vez, pensa sobre bênção. Sobre bênção, vendo cada dia, Senhor. Bênção sobre bênção, você é uma bênção para mim. Sei que seria sem você. Mete a minha mão, sinta o meu coração bater. Quero ser uma bênção pra você. Mais uma vez, igreja, continue tocando, mano. Bênção sobre bênção, vendo cada dia, Senhor. Bênção sobre bênção, vendo cada dia, Senhor. Irmão, você é uma bênção para mim. Não sei o que seria de mim sem ter você. Coração bater. Não quero ser uma bênção pra você. Continue cantando, igreja. Bênção sobre bênção, sobre bênção. Sobre bênção, vendo cada dia. Ser uma bênção pra você. Aleluia, Jesus maravilhoso. Irmão, você é uma bênção para mim. Não sei o que seria de mim sem ter você. Aperte a minha mão, sinta o meu coração bater. Irmão, quero ser uma bênção pra você. Eita glória. Oh Jesus maravilhoso, glória a Deus.
A Bíblia diz, tendo Jesus consagrado o pão, repartido, ele disse: tomai e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós, faça isto em memória de mim, disse Jesus. Convidamos aqui o evangelista Antônio Carlos para estar consagrando o pão. Glória a Deus. Oremos em nome de Jesus. Senhor meu Deus querido e amado Pai, que se encontramos, ó Deus, diante da Tua presença, meu Pai querido. Jesus, pois aonde o Senhor se faz presente, a alegria, a gozo, Senhor. Se encontramos, ó Deus, reunidos, Senhor, para participar em memória do Senhor, meu Deus, do grande sacrifício que o Senhor fizeste. Meu Deus querido, Senhor amado, agora consagramos este pão, Senhor, que representa Teu corpo. Teu corpo, ó Deus, que é açoitado, Senhor, rasgado até. Senhor, meu Deus, sem nunca reclamar, sem nunca, meu Deus, pedir para parar, Senhor, mas suportou, meu Deus, todo o sofrimento. E nesta noite nós consagramos em Teu nome, meu Senhor da glória, para que a Tua igreja participe com toda alegria. Pai eterno, querido e amado, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia.